Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindas aí a mais uma live. Hoje eu quero conversar sobre uma questão que é questionar, que é perguntar, né? Tenho feito essas lives um pouco menores, né? Um pouco mais enxutas, mas que eu acho que tem dado um resultado mais bacana. A gente vai mais fundo em alguns pontos, né? Então hoje o nome da live é Perguntar é mais importante que responder. Para todas nós, me incluo, porque as conclusões que eu vou contar para vocês hoje demoraram muitos anos para eu chegar nelas, né? E é uma maneira de fazer vocês pensarem sobre isso, né? Não é fórmula mágica de forma alguma, mas é um oferecer aí de um novo ponto de vista sobre as questões existenciais que todas nós temos e que a gente vive buscando resposta, né? Eu escuto muito isso. Eu não tenho resposta para essa minha crise, eu não tenho resposta para esse meu problema. Eu quero a resposta. E a gente vai falar sobre as respostas e as perguntas agora. Tudo bem? Muito bom que vocês estão chegando. Bem-vindas. Me ajudem aí, gente. Manda uns corações aí, manda uns emojis para a live subir, por favor. Bem-vindas todas. Vocês sempre me ajudam com esses corações, dá certo. Vamos lá, né? Eu tenho feito as lives no horário que vai encaixando na minha agenda. Eu sei que muita gente vê gravado, mas é tão gostoso quando vocês estão aí, tá? Vani, beijo pra você também. Importa muito pra mim quando eu tenho companhia de vocês e que vocês mandam um coração pra live subir. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar o horário aqui pra eu não me perder. Isso aí. Eu já vou direto ao ponto. Vamos pensar aqui juntas, né? Perguntar é mais importante que responder. A gente aprendeu a querer respostas desde pequenininha. Pense nas escolas, gente. Pense o que é um colégio, o que é uma escola que todas nós estudamos. A gente tinha que decorar as respostas para ir bem na prova, né? Começa por lá a coisa. É profundo mesmo, né? A gente aprendeu que respostas eram valiosas para que fôssemos aceitas, para que passássemos de ano, para que provássemos a nossa inteligência, para que fôssemos espertas, e aí vai, né? Dá pra gente filosofar bem em cima disso aí, mas é uma coisa que tá lá nos primórdios do nosso ser, né? Resposta, aprendemos a querer respostas. Depois, como adultas, o que a gente aprende? A gente aprende que as pessoas que vendem as respostas são poderosas. Aí buscamos ou queremos nos tornar, né? Ou buscamos muito essas pessoas que têm a resposta para tudo. Então a gente vai atrás de curso, de, sei lá, de mentor, de guru, de professor, de alguém que nos dê a resposta, porque essas pessoas são valiosas, né? Então a gente aprendeu a vender e a comprar respostas para nós mesmas, né? E a gente aprendeu muito a valorizar as pessoas que têm a resposta na ponta da língua. Faz sentido isso tudo para vocês? Faz, né? A gente veio muito para esse lugar. E a minha pergunta, a primeira pergunta que eu tenho aí para vocês refletirem é: quem inventou as perguntas da tua vida? Você já se perguntou isso? Olha quanta pergunta aqui. É uma live de perguntas, uma live de questionamentos, porque isso amplia. As perguntas que você está tão aflita aí para responder, as perguntas que te tiram o sono, as perguntas que fazem, né, com que você fique nervosa e perdida e se sinta um fracasso. Quem é que inventou essas perguntas? Eu acho que se você for bem a fundo e pensar bem em quais perguntas que estão te tirando o sono porque você não tem as respostas, você vai ver que essas perguntas foram feitas, né, por um coletivo. Não são perguntas exatamente legítimas. As perguntas são: por que eu não tenho, né, sei lá, às vezes dinheiro, porque eu não estou num relacionamento e tal. Tudo que as pessoas colocaram um pouco na nossa cabeça, o jeito de, né, o jeito de chegar a esse lugar. Essas perguntas, né, que atendo pessoas como analista e vejo essas perguntas existenciais das pessoas, elas sempre têm elas estão envolvidas em modelos, né?
Ai, por que que eu com 35 anos não casei e não tenho filhos? Será que eu com 40 anos ainda não tenho a minha vida financeira estável como todo mundo, né? Esse como todo mundo, essa comparação. Então essa é a primeira questão que eu queria que vocês pensassem. Quem é que inventou as perguntas que te tiram o sono e que você não tem as respostas, né? As dores das perguntas que não têm respostas, elas são uma maneira coletiva muito interessante de manipulação. Vou falar de uma outra forma, porque falo as mesmas coisas de várias formas, cada uma aí pega o que bater, tá? Gente, pensa bem como essas perguntas muito coletivas, né, e que todo mundo acha que é a fórmula de sucesso saber respondê-las, elas no fundo, elas são coletivas e elas são muito manipuladoras, elas colocam, né, a gente num lugar, nesse lugar coletivo, elas comparam, né, o teu sucesso com o que é sucesso no mundo, a tua maternidade com o que é maternidade no mundo, o teu corpo com o que é o corpo certo do mundo. Essas perguntas, essas coisas que mexem com a gente, que a gente quer saber como chegar lá, elas são muito manipuladoras. Elas têm uma coisa em comum que é sempre afastar a gente da gente mesma. Elas são tão generalizadas que elas querem afastar a gente, né, do nosso ser, para que a gente se perca nesse mar de dúvidas coletivas que é o mundo hoje. Eu tenho falado bastante de manipulação, até eu tenho um Reels que eu coloquei essa semana, deem uma olhadinha, ele tá nos stories, que fala de manipulação, que a manipulação só pode acontecer quando a gente entrega a nossa energia psíquica, o nosso poder nas mãos de algo externo, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja uma crença. A manipulação, ela só existe porque existe medo, ela é filha do medo. Sem esse medo, sem essa angústia, sem esse lugar certo de chegar que inventaram e a gente não consegue porque ele é impossível, né? Para quase todas nós, eu diria até para todo mundo. Quem diz que alcançou também faz todo um circo ali para dizer, mas não dura muito. Então é muito importante nós mulheres que estamos em nossos processos de autoconhecimento, nós mulheres que estamos validando dentro de nós, né, essas questões do que é se conhecer e sair desse emaranhado que vai adoecendo e enlouquecendo a gente, nós temos que questionar quem faz essas perguntas e o porquê que essas perguntas estão tirando o nosso sono. Essas perguntas não têm respostas, ou elas têm umas respostas muito mais ou menos, né? Que não cabe meio na gente. Daí a pessoa, você tem uma pergunta da tua vida, você tem uma pergunta que te tira o sono e de repente alguém te dá a resposta. Daí você fala, caraca, mas a resposta disso é um caminho tão difícil para mim. É um caminho que está tão longe do que eu sou e do que eu tenho e do que eu busco e do que eu... Então, é sempre essa confusão. Então, o que eu quero com essa live, uma live bem papo reto, como eu gosto de dizer, eu quero oferecer para vocês um outro ponto de vista. É isso que eu vou fazer agora. Estão comigo? Beleza. Ai, quanta gente querida que está entrando. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Manda um coração aí. Isso aí. Manda esses corações, isso que a live... Vocês sabem que a live entrega, a gente tem que jogar o jogo do Instagram também, né? Vamos lá, depois eu quero ler uma coisa. Não quero esquecer de ler isso aqui para fechar a live, que é incrível. É uma das citações da minha vida. Então agora eu quero oferecer um outro ponto de vista para vocês. Eu queria que vocês pensassem na possibilidade de vocês pararem de querer responder as perguntas que tiram o sono de vocês, as perguntas que castigam vocês, as perguntas que angustiam vocês, e que vocês começassem a questionar esse coletivo manipulador, e que vocês começassem
a elaborar os seus próprios questionamentos em relação ao que te falaram, que é certo e errado, que é bom ou mal na vida. Gente, esse, ao meu ver, no meu processo, que estou compartilhando para vocês fazerem aí o caldeirão de vocês, né? Para vocês tirarem inspiração ou ideias disso, porque nunca é igual. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se sente sem saída, quando a gente tem um monte de perguntas sem resposta e a gente tá apavorada, angustiada, se sentindo um trapo, se sentindo a pior mulher do mundo, se sentindo fracassada, se sentindo angustiada, sentindo que não deu certo, né? Aquela coisa toda que todas nós conhecemos muito bem, né? Se tem uma coisa que a gente conhece é esse lugar. É questionar o que te falaram que é um lugar de sucesso, um lugar de respeito, um lugar de admiração, um lugar que alguém que deu certo, um lugar que está certo, que essa pessoa está dando certo. Questionem isso, por favor. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer, ó, gatas, se vocês têm mais de 35 anos, agora é isso aqui é para vocês, assim, acabou o recreio da outra parte. Se você tem mais de 35, você tem uma coisa para você fazer na vida, é questionar. Tem que questionar as coisas agora. Questionar é terapêutico, é sair do rumo principal, né? É abrir atalhos na floresta para pegar novas partes de nós mesmas. Esse é a grande tarefa dos 35 mais, que é segunda metade da vida, que é onde o processo de individuação vai rolar. Queira você ou não, ele vai rolar. Então vamos jogar no time dele, né? Que é muito mais interessante também, né? Pra gente se apoiar. Eu, como analista, penso uma coisa. O que a gente faz numa análise, numa terapia? A gente questiona. Uma terapeuta, ela escuta uma história de uma cliente e ela questiona, ela pergunta partes, ela pergunta por quê, ela pergunta, mas de onde veio isso? Mas como você se sente em relação a isso? É isso que a gente faz. E com essas perguntas, de repente, a pessoa fala coisas que ela nunca tinha falado, que ela nunca tinha perguntado, que ela nunca tinha nem imaginado. Blá, blá, blá. Sai. Eu tô fazendo assim porque é bem assim, de repente, eu falo que as analistas são grandes apertadoras de botões, né? Tem um monte de botão na gente, que são as perguntas. Algumas já estão... Tem botão que tá gasto de tanto que você faz a mesma pergunta. Por que eu não sou assim? Por que eu não sou assim? Daquelas perguntas chatas e que não foi você que fez, como eu falei no começo da live. Mas tem um monte de botãozinho em nós que nunca foram apertados. Porque a gente nunca teve coragem de parar de apertar os mesmos botões que ensinaram a gente desde pequenininha, que eram os botões de valor. Aí, de repente, alguém aperta um botão, né? Alguém fala uma coisa. Por isso que essa troca entre mulheres é tão importante. Não precisa nem ser numa terapia, numa análise. Pode ser com uma amiga, pode ser vendo um filme, pode ser alguém na padaria que falou uma coisa e, de repente, apertou um botão em você e você fala, cara, como assim? Eu nunca tinha pensado nisso. Como assim? Nossa, por quê? Será mesmo que é? E daí vem um mar de possibilidades na gente. E olha, eu só tô falando essas coisas para vocês assim de uma maneira até meio folclórica aqui, mas eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. E, gente, a gente busca respostas das coisas em coisas tão complicadas quando a palavra é questionar e ampliar. Ampliar. Ir para lugares que você não está acostumada a ir com as suas perguntas. Fazer novas perguntas. É até meio clichê essa frase, mas é verdade. Quando você não tem resposta para uma pergunta na tua vida, muda a pergunta. Sabe? Porque assim, tem alguma coisa que está empacada. Talvez essa pergunta não seja tua. Essa pergunta alguém mandou você fazer para você e você nem quer. Porque nem tem resposta em você, porque ela não te pertence. Entendem como é interessante olhar por esse lado? Então, questionar, ampliar, perguntar para você mesma por que, né? Aliás, eu vou falar sobre o porquê. Eu acho que não é bem porquê que a gente tem que perguntar, né? É para quê? O que está acontecendo?
né? Quem disse que é assim? Esse quem disse é muito bom, né? Quem disse pra mim que ter sucesso é assim? Quem disse pra mim que esse trabalho é? Quem disse pra mim que esse tipo de relacionamento e casamento não pode acabar? Quem disse que eu tenho que ter filho? Quem disse que eu tenho que ter um corpo assim e não sei e não assim, quando o meu corpo não vai nunca para aquele lugar que falaram que é para ele ir? Gente, essas perguntas são muito importantes e assim, parece quase infantil quando você escuta uma outra pessoa falando, mas vai lá na tua vida e vê se você não fica batendo cabeça numa pergunta que não foi nem você que fez para você mesma. É muito louco, mas é isso. Amplie as perguntas, né? Mude os porquês pelos pra quê. Questione o que é certo. Questione o que é sucesso. Questione o que é dar certo na vida, né? O grande sentido da vida é se questionar sobre essas formas coletivas, né? Eu gosto muito disso aqui que eu vou falar agora para vocês. Porque daí vocês podem falar assim para mim, tá, Cláudia, mas assim, tem um coletivo, como é que a gente também vai fugir disso se a gente vive em sociedade, e se em algum lugar eu tô dentro desse bolo que é esse coletivo, que é essa sociedade? Eu sei, gente, eu entendo isso. Mas olha que interessante, né? O grande sentido da vida é se questionar de como que você vai viver essas questões coletivas de forma individual. Eu vou falar de novo, que isso é muito importante, muito poderoso. A pergunta é como você vai viver as questões coletivas da humanidade do teu jeito único, intransferível, individual. Então, assim, quando as pessoas vêm, por isso que é muito complicado você ter um processo baseado em fórmulas fechadas, eu chamo de fórmulas mágicas, né? Como que você vai dar uma fórmula fechada para uma pessoa que o grande sentido da vida, que o porquê dela estar aqui é ela se individuar, é ela lidar com o que tem no mundo da forma dela? Não faz sentido isso para mim. Por isso que eu sempre falo que o meu trabalho é autoconhecimento sem fórmula mágica. Lógico que tem questões, né? Tem jeitos, a psique humana tem comportamentos similares, buscas similares, mas a forma que você vai achar aquilo é única, intransferível. Então a gente pode dar, inclusive é isso que eu estou fazendo aqui, eu estudei o Jung, né? A psicologia analítica, por exemplo, que é muitas dessas coisas que eu falo para você, eu estudei lá. Ele traz esses formatos coletivos, ele explica formatos coletivos, mas eu vou viver isso da minha forma individual. Então eu tenho buscas muito parecidas com vocês, é por isso que muitas de vocês às vezes falam: Clau, parece que você está falando de mim, Clau, você tem uma história igual a minha. É verdade, cara, é verdade. A gente tem sofrimentos muito parecidos, a gente tem necessidades muito parecidas, a gente busca felicidades em lugares muito parecidos, mas a gente não pode querer fazer igualzinho uma outra. A forma que você vai chegar lá na tua felicidade, que é muito parecida com a minha, a maneira com que você vai andar até essa felicidade, as perguntas que você vai fazer para abrir essa felicidade na tua vida é só tua. Ninguém tasca, ninguém pode dizer como. Mas as pessoas podem dizer, tem ali um lugar ou outro, coisas assim, né? Que são as grandes trocas que a gente faz. E respeitar a maneira individual que cada um vai chegar lá. Isso que devia ter nas escolas, né? Eu, como trabalhei em escola há muitos anos, é uma coisa que me pesa muito. As escolas querem que as crianças aprendam a matéria de um jeito só. Para elas responderem na prova, todas iguais. E qual que é o lance? A gente tem que aprender aquelas coisas, aqueles conteúdos sobre a vida? Eu acho que sim, a gente tem que aprender. Mas como cada uma vai aprender? Por isso que tem tanto problema das crianças que não aprendem, né? Porque ninguém ofereceu para elas uma oportunidade delas seguirem até aquele conteúdo final de uma maneira autoral, de uma maneira que não as faça sofrerem, serem violentadas, ou até muitas vezes que elas não entendam, não têm capacidade de chegar lá, não é aquele estilo que ela entendeu, que pegou e que ela vai. Com autoconhecimento é a mesma coisa, né? Então, cuidado com essas fórmulas assim.
Os caminhos que têm dado certo na humanidade, né? Grandes pessoas também que compartilham coisas, eu adoro. Elas compartilham estradas que elas andaram e que deram certo, pesquisas que andaram e deram certo, mas como eu vou fazer aquilo, como eu vou trazer aquilo, aquele coletivo para o meu individual, cabe a mim, é esse o meu processo. É nesse processo que eu vou ganhar potência, que eu vou me desenvolver, que eu devo questionar, como eu estou falando, os porquês, os caminhos, os comos. É nesse questionar que eu amplio, é neste questionar que eu me conheço, é nesse questionar que eu fico mais perto de mim, que eu ganho potência, que eu troco, que eu me empodero, que eu falo, gente, descobri isso, que eu vou num lugar que eu nunca tinha ido. É nesse questionar que eu vou ficando mais perto de mim, vou ganhando potência e vou podendo chegar lá mais perto, né, do que eu busco na vida. Então, é até legal a gente pensar, né? Quando você fala em fórmulas mágicas, em processos coletivos, o que a gente está falando aqui? A gente está falando em processo de autoconhecimento. O que é auto? Auto é self, de você mesmo. O conhecimento é teu, é autoconhecimento. Então, a gente pega, olha que interessante, a gente pega um conhecimento coletivo e transforma em autoconhecimento. A gente pega as coisas que estão dando certo por aí, os caminhos que as pessoas estão fazendo e que nos inspiram, porque é isso mesmo, somos seres sociais, precisamos dos outros, mas a gente pega aquilo e a gente transforma na nossa matéria. Então, as perguntas que estão perturbando vocês e que são de todo mundo, elas têm que ser um pouco mais depuradas e transformadas no que interessa para você, para o teu processo. Então parem de enlouquecer porque vocês não têm resposta fechada sobre perguntas que não foram nem vocês que fizeram para vocês mesmas, gente. Vamos abrir, vamos ampliar. Uma outra forma que o Jung chama o autoconhecimento é processo de individuação. É pegar o que está no coletivo e lidar de forma individual. Bacana, né? Dito isso, a live vai ser curtinha hoje, né? Eu tô fazendo lives de no máximo meia hora, que eu acho que é mais bacana, né? Para todo mundo. Eu queria ler uma coisa que... Eu comprei esse livro nos anos 2000, gente, começo de 2000. Rilke, né? René Maria Rilke. Ele é um poeta maravilhoso. Tudo dele é muito profundo. Eu amo Rilke. Procurem Rilke se vocês gostarem. E esse livrinho em especial é aqueles livrinhos de bolso, assim, bem baratinho que tem por aí. Eu não sei se tem uma edição mais legal, mas esse livro chama Cartas a um Jovem Poeta. E Rilke escreveu cartas para uma pessoa mais jovem, né? Ele como uma pessoa mais sábia que passou por mais estradas, né? Que percorreu mais esse coletivo e tratou de forma individual algumas questões. Ele, entre aspas, aqui ele dá conselhos, né? Tem tanto disso, né? Cartas que as pessoas escreviam para as outras, enfim. E tem um trechinho desse livro que olha só como é que tá. Isso aqui é velho. Tem até um coraçãozinho assim, porque isso aqui, nossa, isso aqui não sai da minha... Assim, sabe daquelas passagens de livros que ficam para a vida inteira? E eu acho que tem tudo a ver com essa live, tem tudo a ver com esse momento tão perturbador coletivo que a gente está passando, né, gente? Eu acho que o coletivo está bastante perturbado, sim. Tem muita pressão coletiva em cima de nós para que a gente tenha respostas fechadas e definitivas sobre as nossas vidas. E é muito violento isso, é muito triste, é muito injusto, porque por tudo que eu falei na live, né? Não dá, até porque pensem aí nos processos de vocês, quantas respostas, quantas certezas vocês tinham quando eram jovens que hoje não fazem o menor sentido para vocês. Quantas certezas absolutas que a gente tinha com 20 anos que com 40 você fala, caraca, como assim? Então é interessante ver como a vida é viva, né? Até parece uma loucura falar isso, mas a gente tem que lembrar, porque não tem só a parte concreta da vida. O que move tudo isso
é um grande inconsciente coletivo, onde o nosso inconsciente pessoal está mergulhado e que pouco sabemos, e que estamos tentando aqui com os nossos processos de autoconhecimento tentar uma conexão, né, maior, poder receber esse conteúdo que quer se comunicar com a gente, que quer deixar a gente lidar individualmente com esse coletivo doido, né? Então eu quero fechar a live com essa citação desse livro, Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, que diz assim, é um conselho que ele dá para o jovem. Eu gostaria de lhe pedir, da melhor maneira que posso, meu caro, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados, como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. É disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez você passe gradativamente em um belo dia sem perceber a viver as respostas. Então essa live é um oferecimento, uma tentativa de acalmar o coração de vocês. Ame as perguntas, faça as perguntas e viva, porque um belo dia você vai viver as respostas. Mas você tem que passar pelo processo, você tem que fazer travessias para... Vocês sabem como é que é. Um dia vem a resposta, um dia vem pra gente, pra nossa vida, aquela grande questão. Elas se resolvem, ou elas desaparecem, ou elas mudam, ou elas se respondem. Mas eu acho que o Hilke deu um conselho lindo pra gente. Eu amo, fico até emocionada com esse livro. Esse livro é cheio, é bem fofinho, é bem curtinho. É cheio de conselhos sábios, né? Então vamos viver as nossas perguntas, porque um dia essas respostas vêm pra gente. Feliz Páscoa para vocês, bom feriado, obrigada pela companhia aí, obrigada sempre por quem fica com quem fica, né? Comigo na live, quem fica comigo na live. Deixo um grande beijo de um feriado de paz, de questionamentos legítimos e sem piração, né? Que a gente também, com essa Páscoa aí, que simbolicamente é um momento também de tanto renascimento, né? E que a gente está precisando tanto aprender a renascer, a gente está precisando aprender a deixar as coisas para as novas coisas poderem vir, né? Então, vamos cuidar das nossas perguntas para que elas sejam nossas, porque aí sim as nossas respostas aparecem. Um beijo grande, feliz Páscoa, bom feriado e até semana que vem, gente. Obrigada pela parceria aí. Tchau, tchau.